E aí, meus amigos, aqui é o Júnior Correia, esse daqui é o meu canal, né? Estamos começando mais um Papo Reto. Antes de começar o vídeo, nunca se esqueça de curtir ele, de compartilhar com seus amigos, se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho para você nunca perder nenhuma atualização aqui do canal. Hoje nós iremos falar sobre um tema que eu particularmente me interesso muito, gosto muito, faço parte. Nós vamos falar sobre o movimento pró-vida, né? Muita gente aí, o Brasil, a maior parte das pessoas no Brasil é a favor da vida, é pelas duas vidas, esse que é o lema mais importante que a gente deve falar, né? Pelas duas vidas, não é só a vida do bebê, é a vida da mãe também, que precisa ser cuidada, mas as duas têm que ser cuidadas juntas, né? Então hoje nós vamos falar sobre esse movimento que trabalha pela promoção da vida de fato. E vamos falar, inclusive, com uma amiga minha, né? A Simone, que faz parte do movimento Pró-Vida, Guardiões da Vida, aqui em Cachoeiro. E aí, Simone, tudo bem? E aí, Juninho, tudo bem? Graças a Deus. Você faz parte do movimento Guardiões pela Vida, né, que tem o lema pelas duas vidas. Conta um pouquinho como é que você conheceu, né, esse movimento, esse projeto, por que você quis ingressar? Sim, isso. Sou voluntária do Guardiões da Vida. É uma ala pró-vida do Centro Anchieta, os Guardiões. Já existe desde 2018, com sede na capital, na Serra, Vitória, atuação centralizada lá até então. Eu, particularmente, me voluntariei desde 2020, setembro de 2020, mais ou menos por ali, logo depois da polêmica daquele caso envolvendo uma menina de 10 anos, né, vítima de estupro, que teve uma gestação que foi interrompida, infelizmente, nesse mesmo período, em agosto. E aí, nesse período, me despertou a intenção de fazer algo pela causa, porque foi num momento em que a gente viu um boom de manifestações e de pessoas que nem entendem o que há por trás desse mal, do aborto, defenderem a causa e defenderem como se fosse uma coisa banal, comum, que se pudesse dizer, sem se atentar para que se está falando da morte de uma pessoa, né? É um bebê, está no ventre, não tem voz, mas ele já existe, ele já é vivo. E isso me fez despertar, então me voluntariei, logo fiz contato com os Guardiões, fui muito bem recebida, foi uma acolhida generosa deles e tento ajudar naquilo que eu posso, que eu tenho habilidade, vou sempre tentando me aperfeiçoar também para fazer melhor pela causa. O Centro Anchieta já tem atuação nessa área há algum tempo, né? Como eu disse, desde 2018 existe a ala Pró-Vida. Recentemente também o Centro Anchieta publicou livros que é denominado Combo Médico. São 3 obras, uma delas o autor é o Dr. Rômulo Félix, denominado Cultura da Morte, o livro dele, a obra dele, e outras 2 obras, uma relacionada ao tema da bioética e outra sobre os sacramentos do médico. Para esclarecer também, né, o Centro Anchieta é uma associação sem fins lucrativos de leigos católicos, e aí tem essa ala Pró-Vida, né, e também tem a ala médica, que foi a ala de onde surgiram as obras, né, atualmente publicadas. E é interessante para quem queira mais adquirir conhecimento sobre o assunto e se informar melhor sobre a causa. Você falou aí daquela movimento. Para quem não se lembra, gente, o que ela está falando aqui, o momento que ela está falando é do ano passado, né? Foi em julho do ano passado? Não, agosto do ano passado? Agosto foi quando propriamente houve a morte, né, do bebezinho. Foi ali naquele meado de ano ali, em que estourou um caso aqui em São Mateus, né, no norte do estado, que uma menina de 10 anos, ela, né, estava grávida, vítima de abuso, né, um dos tios havia estuprado ela, e estavam buscando, né, a possibilidade de fazer o aborto para poder tirar a criança dela. Inclusive, a pessoa que foi lá foi o Pedro Teodoro, que é não sei se você chegou a conhecer, eu conheci o Pedro, né, um amigo meu, Pedro Teodoro, lá de São Mateus. Ele foi para dar auxílio, para perguntar para a família se a família queria alguma ajuda, se ela precisava de algum auxílio, para poder mostrar que o aborto não é a melhor solução, né? Nunca o aborto vai ser a melhor solução.
Pode até ser que em um caso muito específico o aborto ele seja uma solução menos prejudicial. É muito difícil acontecer. É quase impossível. Mas ele queria mostrar para ela que não era a solução. E aí saiu nos jornais a cara dele estampada, chamando ele de fundamentalista religioso, que invadiu a casa enquanto não foi nada disso. E aí a gente se pergunta, como que o Brasil, um país absolutamente cristão, católico, evangélico, que é contra o aborto na sua essência, a maior parte das pessoas é contra o aborto, como que a militância abortista, essa militância da cultura da morte, ela consegue ser mais barulhenta do que a gente. Exato. Porque a maior parte, se você perguntar no Espírito Santo principalmente, se as pessoas são contra o aborto, a maioria vai ser contra o aborto. A maioria é contra o aborto. Mas, naquele caso, a cultura da morte falou mais alto. Tanto que os médicos lá de São Mateus, eles haviam dado um laudo para a menina dizendo o seguinte, que não era um caso de se praticar o aborto. A menina ela tinha condições de manter a gravidez. Seria uma gravidez de risco? Sim, mas toda gravidez é de risco. Né? Algumas mais, outras menos, em maior ou menor escala. Mas eles falaram, não é caso. Se fizer, vai ser mais prejudicial para a menina. Né? E não só prejudicial em questão só física, às vezes física, emocional, psicológica, espiritual. Né? O aborto ele rompe a alma da pessoa também, em último caso. Os médicos deram esse laudo, o Pedro Teodoro foi dar auxílio, mas estourou por uma decisão judicial, ela foi mandada para Pernambuco, justamente com um médico que é militante também pro aborto. Né? Não é coincidência que a família que processou o Pedro Teodoro, a família da menina, depois a gente foi descobrindo que havia suspeitas de que a própria avó permitia esse tipo de aliciamento. Né? Infelizmente chegou nessa fatalidade de ela cometer o aborto, não conseguimos reverter, mas olha a época, o que aconteceu. Né? Aqueles que são contra o aborto foram mal vistos, e a mídia explorou muito bem isso. Foram chamados de fundamentalistas, pessoas querendo invadir hospitais, e muito pelo contrário. A gente não está querendo promover a morte de ninguém, está querendo promover a vida. Exato. E fomos chamados de fundamentalistas. Exatamente. É algo assim, natural a defesa da vida. É algo que como você disse, a maioria é contra o aborto, mas a maioria fica calada. E esse é o grande problema. A minoria acaba dominando os canais de informação, tem uma voz mais alta do que os que são contra o aborto. E isso tem gerado tanta violência, tantos bebezinhos sendo mortos sem defesa. Nunca vai ser algo que se possa defender como um direito da mulher, como se tem muito propagado. E não estamos aqui querendo dizer que não defendemos a mulher. A bandeira do movimento Pró-Vida nacional e mundial é justamente pelas duas vidas. É preciso dar uma opção de escolha real para essas gestantes que estão sendo vítimas de violência ou que não. Muitas vezes é uma gestação não desejada em outras circunstâncias e acaba se levando para esse caminho como algo natural, e não é natural. Existem muitos malefícios que podem ser gerados na vida de uma mulher pelo aborto. Né? Aumenta-se o número de chances de câncer de mama e outros cânceres, mas nada disso é falado, porque isso não dá lucro. Né? O que é lucrativo para a indústria da morte é a venda dos restos dos fetos abortados, dos embriões, e sem essa informação fica muito fútil, né, a vida. Fica muito fácil você argumentar assim, era um aglomerado de células, por isso não tem problema de abortar, como a gente ouve muitas vezes quando há algum caso desse tipo polêmico. Mas, principalmente nesses casos de violência, de estupro, embora a lei brasileira tenha uma cláusula de isenção de pena nesses casos, a gente vê as pessoas falando distorcidamente que o aborto é legal, o aborto é permitido em caso de violência. Muito pelo contrário. O aborto continua sendo crime, sempre foi e sempre será, se Deus abençoar e permitir. Mas essa cláusula de isenção de pena é que gera essa
crença falaciosa que as pessoas levam como se fosse verdade, de que é permitido, é legal. Não é. Só não se pune o agressor. Não se pune quem pratica o aborto até uma determinada semana de gestação. Isso também é importante as pessoas terem conhecimento. Principalmente no caso dessa menina de São Mateus, foi mais ou menos o que aconteceu. A gestação dela já estava um pouco avançada. E, nesses casos de violência, a lei brasileira permite o abortamento até a 22ª semana de gestação. A partir dali, não é permitido mais, mesmo em caso de violência. Por quê? Porque, a partir dali, há uma chance de nascimento com vida saudável, perfeito, sobrenatural. Assim, é algo que a medicina já demonstrou isso. Então, não é algo que eu estou falando, é científico. Isso justifica eles não permitirem mais o abortamento, mesmo em caso de violência, a partir da 22ª semana, porque aí seria possível o parto antecipado. Eu estou dizendo que a mãe deveria ficar com a gestação até os 9 meses. Não, se é uma gestação que ela não quer prosseguir, ela não quer criar essa criança que já está gerada no ventre dela, ela pode sim optar pela antecipação do parto a partir dessas semanas, claro que tudo com avaliação médica, com segurança, e essa criança pode ser destinada à adoção futuramente. As pessoas esquecem dessa opção. Por que a única solução é retirar aquela vida, matar um ser humano que já está ali no ventre gerado, vivo, ele é independente, se desenvolve independentemente, ao contrário do que a cultura feminista ou da indústria da morte costuma propagar, né, que totalmente é parte do corpo da mulher, como se a mulher pudesse decidir, como se o bebê fosse o próprio corpo dela, e não é. Então, isso assim, é algo que a gente precisa dar atenção e esclarecer e sempre buscar mais informações também, né? Estudar o assunto para não falar besteira, para não acabar sendo também algo que a indústria da morte possa usar a seu favor, como tem feito, né? Muitas pessoas desinformadas e que preferem ficar no sofá de casa e não pensar no assunto, ou não falar sobre isso, e acaba dando oportunidade para o mal agir. Antes de continuar o vídeo, não se esqueça de curtir, compartilhar, se inscrever no canal e ativar o sininho, porque você viu, né, como é que o tema está muito bom e é um tema realmente de muita relevância. Então curte, compartilha e envie para os seus amigos e continua o vídeo aí. Você falou aqui agora comigo sobre, né, a nossa defesa, sobre toda essa... como é que a legislação brasileira trata o aborto, né? E realmente, se Deus quiser, a gente nunca vai permitir. Mas eu acho que uma coisa importante de dizer é o seguinte, nós estamos falando aqui que a maioria das pessoas é contra o aborto, mas eu digo que, mesmo se a maioria for a favor do aborto, a gente tem que continuar batalhando contra, continuar com uma legislação que seja contrária, porque não é uma questão de se a maioria é ou não a favor. Isso é uma questão de vida, né? Quando se trata de vida, pelo menos eu penso assim, quando se trata de uma vida inocente, não existe plebiscito que pode tirar o direito dessa pessoa. Não existe nenhum tipo de escolha, de votação. É a mesma coisa que a gente chegar numa comunidade, uma pessoa inocente, e a gente pergunta, olha, fulano, ele deve ou não morrer? Mas se a maioria decidir... Não, é o direito, é o inocente, não tem culpa nenhuma, né? E a gente vê que há uma distorção dos movimentos para que esse pensamento de a vida ser um direito inato, natural do ser humano, ele seja desconexo para um direito concedido pelo Estado. Né? Aí eu acho importante a gente falar aqui do nosso vizinho, o país vizinho aqui do Brasil, a Argentina, que legalizou o aborto. Quando a gente vê, né, mesmo as pesquisas da Argentina dando a maior parte da população sendo contrária ainda, mas quando a gente vê a movimentação que foi feita lá em Buenos Aires, aquele monte de mulheres, e assim, é triste ver aquelas mulheres, quando você vê os vídeos, né, a degradação delas em si, né, a falta de pudor, a falta de amor próprio na manifestação, e a gente vê aquilo que, mesmo não sendo a maioria, mas foi
a pressão que elas fizeram, que fez com que o aborto fosse aprovado na Argentina. E dá até uma tristeza tão grande, é feio você ver os vídeos da comemoração. Eu vi na época da Irlanda, olha que a Irlanda tem uma tradição católica muito forte, a Argentina tem uma tradição católica muito forte, e mesmo assim você vê festa. Fizeram festa quando foi aprovado o aborto na Argentina, né? Soltava fogos, elas faziam. E aí você pensa, caramba, é uma festa para permitir matar um inocente. Elas estão comemorando, pulando e rindo e escarnecendo das pessoas boas que estavam lá rezando em volta do parlamento, porque elas estão com direitos de abortar, de tirar a vida de uma criança. E não estão entendendo o mal que elas estão fazendo, não só para elas, mas para toda uma sociedade, toda uma cultura. Exato. Vale até registrar que uma das líderes do movimento da Argentina, né, morreu praticando aborto, né? Para a gente ver o quanto que não é seguro, né? Você falou aqui, né, da gestação da menina. Eu tenho até um amigo médico, inclusive o doutor Gastão, que veio aqui. Aí ele falou, aí quando falou nessa questão de ser uma gestação de risco, porque ela tem 10 anos, na época falou muito disso. Aí eu perguntei, Gastão, não. Ele falou, eu preciso ver ela. Por quê? Porque a mulher, quando ela começa o seu período de menstruação, né? O corpo já entende que ela tem condições de ter. Algumas é um pouco mais cedo, então às vezes o corpo não foi formado, mas eu preciso ver ela. Tem meninas de 10, 11, 13 anos que tem corpo que pode ter filho e não vai prejudicar ela. Tem algumas que talvez vai ter alguma dificuldade e pode fazer isso. Você pode fazer uma antecipação do parto. Assim como nasce prematuro, né, você tem todo um cuidado, né, até chegar ao momento dos 9 meses, né, oficiais, e para a criança já poder sair dessa condição, né. Só que parece que não se tem interesse e vontade nenhuma em se criar alternativas para que a vida possa ser continuada. O interesse é para se matar. E por quê? Aí você falou também. Há interesses internacionais, parece teoria da conspiração, mas não é. Basta pesquisar as grandes indústrias, a Planned Parenthood, que Planned Parenthood é uma grande empresa dos Estados Unidos, significa paternidade planejada, né? Federação Internacional de Planejamento Familiar. Isso. Eles têm empresas e clínicas em vários continentes. O foco deles é a África, inclusive, né? E lá nos Estados Unidos, nas comunidades mais pobres, né? Eles fazem esse trabalho. E quando a gente vê o resultado que é aborto para poder vender órgãos. Existem milhões sendo ganhos, lucrando, né, com isso. Essa própria IPPF, né, que é essa empresa que você citou, ela foi fundada pela Margaret Sanger. A Margaret Sanger é a mesma pessoa que criou o anticoncepcional em 1960. Então, a gente percebe facilmente a ligação de uma coisa com a outra. Por que eu estou falando do anticoncepcional? É algo que pouca gente se atenta ou desconhece mesmo, porque não é dada essa informação em um consultório médico, muitas vezes, sobre os efeitos abortivos de um anticoncepcional. De onde você tirou isso? Da bula. Só basta ler a bula de cada anticoncepcional, que é distribuído, às vezes, até gratuitamente pelo Estado, e as mulheres ingerem isso de forma muito fácil, sem saber das consequências. Então, assim, não tem como você dizer que é uma conspiração. A gente pode até pensar isso de início sem ter a informação correta. Uhum. Quando você passa a estudar o assunto e verificar o histórico disso, desde lá a criação da ONU, o terreno doado para a criação da ONU foi por John Rockefeller, que é o principal financiador, desde então, de toda a indústria da morte e tal. Ele lucra milhões com a venda desses restos mortais dos fetos, dos bebezinhos. E tem dados, né, científicos relacionados a isso, que a gente pode buscar informação. Existe muito material gratuito na internet, muitos cursos interessantes.
todo mundo que for interessado na causa e quiser se informar melhor sobre isso vai encontrar muito boas fontes e pode se tornar até um defensor da vida. Estamos carentes de pessoas que deem a voz pelos que não têm voz, né, pelos nascituros, mas também temos pessoas muito boas hoje em dia aí pelo Brasil e pelo mundo afora, dispostos a formar bons defensores da vida. Né? Essa bandeira pelas duas vidas, ela tem sido defendida de diversas formas, seja no meio jurídico, com formação jurídica, manifestações em ações voltadas para a judicialização do aborto, auxílio material, que é também uma proposta dos Guardiões. A gente desde auxílio material para gestantes vulneráveis, famílias carentes, até a defesa jurídica de alguma causa relevante relacionada ao tema. A gente tem atuação em todas essas áreas, né, semelhante aos diversos movimentos pelo Brasil que existem atualmente. Eu vi que você tem aqui alguns materiais falando sobre o Guardiões da Vida, que eu já conheço. Né, você poderia apresentar para as pessoas, né, nesse finalzinho aí do vídeo, apresentar um pouquinho sobre, né, como que é a atuação do movimento Guardiões da Vida aqui no nosso estado, na região sul? Sim, sim. Esse é o nosso panfleto de divulgação dos Guardiões da Vida. Temos algumas informações aqui nele, é algo que a gente tem para distribuição também, para quem queira saber. Temos o contato aqui ao final do panfletinho, depois se você quiser deixar aí para quem quiser fazer contato, pode nos contatar pelas redes sociais. Inclusive no meu gabinete eu tenho alguns que bom. Sempre que alguém vai... Ótimo. Os Guardiões a gente encontra através das redes sociais, nosso contato pelo Facebook e Instagram, Guardiões da Vida ES, ou pelo próprio Centro Anchieta, né, @Centro Anchieta. Temos telefones, se a pessoa preferir, contatos por telefone, depois a gente pode deixar. Né, vai aparecer depois na tela. Eu vou pegar e vai aparecer na tela. Né? Joia. Que aí que você aí de casa pode entrar em contato caso você tenha alguma pessoa na sua família que esteja passando por essa crise. Né? Simone, obrigado pela sua participação, obrigado por esse papo reto, por esse bate-papo. Você aí de casa, se interessou, entre em contato com o Centro Anchieta, com Guardiões pela Vida. Obrigado por nos acompanhar até aqui e até o próximo Papo Reto.